Paz do Senhor para a igreja, amém? Motivo de alegria estarmos aqui, primeiro domingo do mês, o mês da família. Sinto honrado pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra nesse primeiro domingo do mês. Quero vos convidar a abrir a vossa Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos dentro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e o versículo é o de número 1. Já está aqui na tela. Vamos ler para ganharmos tempo, amém? Diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Versículo de número 14: porque eles fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Dobre sua atenção. Nós estamos no mês da família, e nós sabemos o quanto o nosso adversário ele tem investido contra a família. Isso é notório. Nós temos visto tudo que ele tem forjado, que ele tem preparado para destruir as famílias. Por isso nós precisamos estar sempre atentos. Por quê? Porque o nosso adversário, ele está sempre esperando uma brecha, um momento, uma ocasião para ter um ponto de contato, um ponto de acesso a entrar na nossa família. Ele espera a ponto de nós não vigiarmos e tomarmos algumas atitudes que lhe dê acesso a entrar dentro da nossa família. Então, toda vigilância é pouca, toda vigilância ela é precisa, porque em uma brecha ele pode entrar, achar um ponto de contato dentro desta casa, dentro desta família, e trabalhar para destruí-la. Então a vigilância é algo muito essencial. Se nós olharmos o texto a qual a Bíblia diz que Davi ele vai guerrear do lado do povo filisteu, ele sai e deixa Ziclague sem proteção. Ele deixa Ziclague sem alguém que possa cuidar. Ele vai, na volta, ele não guerreia 3 dias de caminhada para voltar para a cidade. Quando ele chega dentro da cidade,
a cidade está queimada, a cidade está saqueada, porque o inimigo ele é assim, ele espera o nosso momento de quê? De nós não vigiarmos, porque enquanto Davi estava em Ziclague, o inimigo não veio, o inimigo só esperou Davi se ausentar com seus homens, para então poder atacar a Ziclague. Então é no momento de ausência, no momento de descuido, que ele consegue entrar para poder tentar destruir ou até destruir uma família. Então nós precisamos estar atentos, porque não adianta nós querermos guerrear guerra de outros e deixar a nossa casa desprotegida. Não adianta eu querer guerrear a guerra de A, de B e de C e eu deixar a minha família sem proteção. Aqui já vai um grande ensinamento para a nossa vida, que precisamos estar protegendo a nossa casa. Nós precisamos estar protegendo a nossa família. Isso é muito importante, porque eu particularmente, eu vim de uma criação que tinha culto na igreja terças e quinta, mas segunda, quarta e sexta tinha culto doméstico. Eu, como criança, eu não gostava, eu só podia sair para brincar depois do culto. Tinha culto que eu fingia que estava cansado, que eu fingia que estava com sono, só para ver se meu pai acabava rápido para mim ir para a rua. Mas hoje eu sei a importância que isso tem, hoje eu sei a importância que isso foi para mim, porque nós precisamos falar dentro da nossa casa, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. A responsabilidade não é só o problema, é que jogamos a responsabilidade somente para a igreja, mas isso começa dentro da nossa casa. A Bíblia nos mostra diversos pontos a qual famílias precisaram de socorro, precisaram de uma intervenção, precisaram que o poder de Deus viesse intervir, porque tem coisas que na nossa força, no nosso jeito, nós não vamos conseguir resolver. Tem coisas que da nossa forma a gente não consegue dar certo, mas precisamos buscar aquele que pode resolver todos os problemas da nossa casa. Tem coisas que podem sair do teu controle, mas não saiu do controle de Jesus. Eu não sei se você acredita, mas eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Talvez tem situações lá dentro que saiu do seu controle, mas Jesus esta noite está dizendo: eu estou no controle da tua família, eu estou no controle da tua casa. Eu sei que tem uma peleja acontecendo, o inimigo está fazendo de tudo para destruir, mas o céu está dizendo esta noite: o controle ainda está nas minhas mãos, o cuidado ainda está nas minhas mãos. A gente olha para esse texto e eu começo a compreender algumas coisas nessa introdução, porque o texto diz que eles atravessaram para o lado de Gadara. Eles entraram na embarcação de um lado e eles estão indo para o outro lado. E o que me chama a atenção é que nessa travessia se levanta uma grande tempestade ali. Essa tempestade que se levanta, a maioria dos estudiosos associa ela às ações malignas. Por quê? Porque Jesus estava indo até Gadara, e o inimigo entende: olha, se ele pisar aqui, somos nós que vamos ter que sair. Se Jesus chegar em Gadara, nós vamos perder o nosso território, nós vamos perder o nosso domínio. Então a intenção do inimigo é: não podemos deixar essa embarcação chegar, não podemos deixar Jesus desembarcar dentro desse território. Mas com tempestade e tudo, Jesus ele vai desembarcar. Mas o que me chama a atenção é essa resistência para Jesus chegar, é essa resistência para Jesus chegar do outro lado, porque Jesus tinha um propósito para fazer dentro de Gadara. Jesus tinha um propósito para efetuar dentro daquela terra, e todo propósito estabelecido pelo céu, haverá resistência. Tudo aquilo que o céu instituiu sobre a nossa vida, haverá resistência. Para quê? Para aquilo que Jesus ele quer fazer não aconteça. Mas eu quero liberar uma palavra: com resistência ou sem resistência, o que Jesus tem para fazer na tua casa, ele vai fazer. Com pressão ou sem pressão, com tempestade ou sem
tempestade, o que Ele tem para fazer será feito. Gente, Jesus está para atravessar para o outro lado. Uma resistência se levanta. Aí eu começo a entender, por isso que tem famílias que o Satanás não quer que a gente se aproxime dela, que tem famílias que ele não quer que alguém se aproxime, porque ele sabe, quem está vindo aí tem autoridade para nos tirar de dentro do nosso lugar. Quem está vindo aí tem autoridade para desatar quem está atado, para tirar a corrente de quem está acorrentado. Ele entende, eu não posso deixar chegar. Tu já percebeu que tem alguns lugares que é difícil você chegar? Já percebeu que tem lugares que é difícil acesso para nós chegarmos? Eu lembro, ano passado, fui pregar numa igreja no Amapá. E essa igreja eu não sabia, mas a pastora dessa igreja estava 2 meses sem ir na igreja. Estava em crise, e nesse dia ela foi. Quando eu saio de casa, eu pego o 99 junto com a minha esposa. O caminho normal para o Amapá vem, sai, Roncalho, São Vicente, pega a pista, entra no lote 15. Mas o GPS estava dando um caminho por dentro, atravessando para o lado de Santa Maria, indo ali por dentro do Babi para chegar lá. E a gente indo na condução, e quando vai tudo escurecendo, não tem mais caminho, a gente está indo, GPS não pega mais, não tem mais sinal de nada, e o motorista se perdeu, e eu estava dentro do carro e o Espírito falando: Senhor, é necessário eu chegar lá. Eu lembrei do texto, que a embarcação estava quebrando, mas era necessário Paulo se apresentar em Roma. Eu falei: Senhor, é necessário eu chegar. Eu não sei como eu vou chegar, mas eu vou chegar lá, porque eu sei que o Senhor tem um propósito, porque toda resistência que se levanta é por causa de um propósito estabelecido pelo céu. O inimigo fez de tudo para nós não chegarmos lá, ele se perdeu, aí queremos voltar. Quando estávamos voltando, se perdemos na volta, entramos por uma rua que a gente nem sabia qual era, a gente estava perdido, e fomos indo, buraco para lá, buraco para cá, tudo escuro. Quando ele vai indo, a gente sai do lado da ponte do Amapá. Nesse dia eu cheguei na igreja, era 8h20. Eu cheguei praticamente para pregar. Mas no final da mensagem, Deus levanta minha esposa e leva ela até a pastora, descortina a vida dela e muda o quadro da vida dela naquele dia. A resistência não pode chegar, porque quando chega, Deus tem um propósito estabelecido. É por isso que tem famílias que você até quer ajudar, mas Satanás não deixa chegar. Sempre tem um imprevisto, sempre tem uma coisa que acontece, porque Satanás entende, ele não pode chegar, ela não pode chegar, porque carrega a autoridade da parte de Jesus. E quem carrega a autoridade da parte de Jesus tem unção para liberar famílias, tem unção, ó glória, para desatar quem está atado. É por isso que tem ambientes que tem resistência. Se está fácil, tem alguma coisa estranha. Mas se está difícil, abraça mais forte, porque Jesus está aí. Se tem dificuldade, ó glória, anima o teu coração. Por quê? Porque Jesus está aí, ó glória. Eu sei que se levantou problemas grandes para tentar impedir, mas o céu está dizendo: continua, porque eu estou nesse negócio. Resistência infernal é sinal que Deus tem um propósito. Talvez tenha uma resistência acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família, mas o céu está dizendo: persevera, porque eu tenho um propósito com a tua casa. Jesus chega do outro lado. Ele chega onde? Ele chega em Gadara. Gadara faz parte de 10 cidades, a Decápolis, 10 cidades que não aceitavam a lei mosaica, não aceitavam a Torá. Eles não reconheciam naquele ambiente.
E dentro dessas 10 cidades, tinha deuses que eram adorados. Eles eram regidos pelo Império Grego-Romano. Por isso, ali tinha bojo oferecido à deusa Diana. Quem era o cara da cidade, aqueles que ele reverenciava na cidade, era Esculápio, um dos pais da filosofia. Então, é um ambiente hostil, um ambiente onde não se aceita a palavra. E nós sabemos que um ambiente onde não aceita a palavra de Deus, o inimigo tem liberdade, os demônios têm livre acesso. E aqui acontece na vida desse homem. Gente, eu estava analisando algumas coisas esta tarde, e eu comecei a compreender algumas coisas. Porque se pegarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender o seguinte: quando a filha da mulher cirofenícia endemoniada, ela sai da casa dela e vai até Jesus. Quando o pai que tem um filho que é lunático, ele entende o problema, ele sai da casa, se encontra com os discípulos não resolvem, mas quando Jesus chega, ele resolve o problema. Mas tu percebes que a mulher foi até Jesus, o pai foi até Jesus, mas esse aqui, ninguém foi pela causa dele. Esse aqui não teve pai para ir, não teve mãe para ir. E o céu entende, já que ninguém veio por ele, é o próprio céu que vai ao encontro dele. Porque tem pessoas que o pai não vai buscar pelo, a mãe não vai buscar pela, mas o céu entende, eu vou atrás dele. Porque apesar de ninguém buscar por ele, eu tenho um propósito na vida dele, e o propósito que eu tenho na vida dele será cumprido. Então tem gente que ninguém vai buscar por ela, mas Jesus decide ir pessoalmente. Jesus está atravessando o lago, está enfrentando uma tempestade de origem maligna, só para libertar alguém que ele tem propósito. Oh, aleluia! É ele dizendo, já que ninguém vai, eu mesmo pessoalmente vou pisar em Gadara. Mas o propósito que eu tenho estabelecido sobre a vida dele não cairá por terra. Tem pessoas que o pai e a mãe faz jejum, faz campanha, mas esse aqui, ninguém fez campanha por ele. Mas Jesus está dizendo, eu tenho um propósito, eu vou atravessar, eu vou chegar lá, eu vou entrar dentro de Gadara, e vou fazer algo na vida desse homem. A Bíblia nos mostra que ele tinha assim uma família. Tanto que o texto, o último versículo que nós lemos, a palavra de Jesus para ele é, volta para a tua casa, volta para os teus, e conta tudo que o Senhor tem feito. Gente, ele tem uma casa, ele tem uma família, mas esta casa, ela foi bombardeada por ataque do maligno. Essa casa foi bombardeada a ponto desse homem estar dominado completamente. Há uma legião dominando a vida desse homem, há uma legião tomando posse da vida desse homem. E se olharmos legião, é a ponto de 6.000 soldados romanos. Então, o que o texto diz é que esse homem tem muitos demônios sobre a sua vida. E por mais que tem coisas que ele não quer fazer, quem está dominando leva ele a fazer. Por quê? Porque aquele que domina, ele rege a vida de quem está dominando. Não quer fazer, mas está sendo obrigado. Ele não quer, mas quem está dominando obriga a fazer. O texto diz que esse homem, ele estará onde? Onde é a habitação desse homem? A habitação desse homem é nos sepulcros. Os demônios arrancaram ele de casa, tiraram ele do convívio familiar. Agora não tem pai, não tem mãe para poder proteger. Ele está fora, olhando para nós hoje, ele está fora de uma cobertura. E toda vez que nós estamos fora de uma cobertura, nós estamos correndo perigo. Você lembra do filho pródigo? Não foi o pai que tirou ele da cobertura, foi ele que quis sair por si só. E olha o que aconteceu com ele. Olha o processo que ele passou. Por quê? Porque estava fora, debaixo de uma cobertura. Esse homem aqui não tinha cobertura nenhuma.
E a gente olha aqui dois sofrimentos que acontecem. Sofrimento primeiro desse jovem, desse homem que sai da sua casa. Saindo da sua casa, ele agora está sozinho. Não tem ninguém por ele, não tem ninguém que cuide dele, não tem ninguém que zele por ele. E o sofrimento de quem? Quem são os outros que estão sofrendo? Os pais. Por quê? É alguém que criou, é alguém que cuidou, que viu nascer, que viu crescer, mas agora vê o inimigo dominando a vida desse homem. Mas o que me chama a atenção aqui é que nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência cria um filho para depois que ele crescer entregar ele à mão do adversário. Nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência prepara o seu filho dizendo: quando ele crescer, eu quero que ele seja o dono do tráfico. Quando ele crescer, eu quero que ele se envolva com coisa errada. Não, nenhum pai e nenhuma mãe planeja um futuro desse para seu filho. Mas tem situações que acontecem aqui. Esses demônios arrancaram esse homem de dentro de casa. Mas o que chama atenção não é só o que ele arranca de dentro de casa. Quantos que estão dentro da casa, mas também estão acorrentados? Come, bebe, está junto, mas está acorrentado no mundo espiritual. Aí o texto diz que ele está nos sepulcros. Sepulcros é o que? É ambiente de pessoas mortas. É Satanás dizendo: vai se acostumando, porque daqui a pouco eu vou te matar. Vai se acostumando com o ambiente que você vai viver o resto da sua vida, porque daqui a pouco eu te mato. Mas antes dos demônios de matarem a vida dele, Jesus pisou em Gadara. Antes da tragédia acontecer, Jesus pisou em Gadara. Eu quero, glória, liberar uma palavra. Não sei se você acredita, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua família esta noite. Antes da tragédia chegar lá dentro, Jesus vai chegar primeiro. Antes, oh glória, da tragédia chegar, Jesus está dizendo: eu vou pisar dentro do teu território, eu vou pisar dentro da tua casa. Satanás até planejou: vou arrancar ele, vou matar, vou destruir ele. O céu está dizendo: eu vou chegar primeiro. Jesus está dizendo: eu me antecipo à tragédia, eu me antecipo aos fatos planejados pelo vosso inimigo. Porque da mesma forma que Deus tem plano para nossa casa de bênçãos, Satanás também tem plano para destruir a nossa família. Da mesma forma que Deus, oh glória, tem planos para concluir dentro da nossa casa, Satanás tem os seus planos também. Mas Jesus, com essa atitude, está dizendo: antes dos planos de Satanás se concluírem, eu vou chegar, eu vou visitar o teu território, oh glória. Eu vou mudar o quadro do teu território, independente da situação que o teu território, oh glória. Território, esta noite eu falo de casa. Independente do que a tua família está atravessando hoje, o céu está dizendo: eu tenho um plano já estabelecido com a tua casa, e eu vou guardar a tua casa. Não importa, oh glória, o tom de ameaça do seu inimigo, o céu está dizendo: eu estou cuidando, eu vou chegar lá, eu vou entrar lá, eu vou proteger a tua descendência. O céu está dizendo: a proteção para a tua descendência. Ele vive nos sepulcros. Satanás tem a intenção de matá-lo. A Bíblia diz que prendiam ele com correntes e com cadeias, mas ele ainda quebrava essas correntes. Andava de dia e de noite. Andava, quando Lucas capítulo 8 escreve sobre isso aqui, Lucas diz que ele andava nu. E andar nu é expor vergonha. Olha o constrangimento que ele está causando. Olha a situação que ele está causando dentro de Gadara. Quem passa sabe, ó,
é lá daquela casa, é lá daquela família, é filho de tal, é da casa de fulano, está expondo a vergonha. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chegou, esses demônios já se curvam diante dele, está dizendo: o que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? Porque Jesus já tinha dado uma ordem. Para quê? Para que eles saíssem, para que largassem a vida daquele homem, para largar a vida dele. É Jesus dizendo o seguinte: até hoje vocês atuaram na vida dele, mas a partir de hoje ele vai ser livre. Até hoje vocês dominaram a vida dele, mas eu cheguei para quebrar todo o domínio. Porque quando o domínio maior chega, o domínio menor tem que se render. Oh, aleluia. Eu não servi o quartel, mas eu sei como é que acontece, que quando alguém que tem uma autoridade maior chega, quem tem uma autoridade menor tem que prestar continência. É Jesus dizendo: eu cheguei, e quando eu chego, os demônios têm que bater continência para mim. Porque Jesus, contando uma parábola, Lucas capítulo 11, ele está dizendo que o valente tira a onda enquanto ele não chegou, mas depois que o mais valente chega, o valente é derrotado. E eu vim profetizar esta noite, ó glória, no mês da família, que o valente vai perder força dentro da tua casa, dentro da tua parentela. O Oremantara Xandaraia, eu estou sentindo Deus nesta casa. Ele está dizendo: ele perderá o domínio. Oh, aleluia. Calamarachandaraia, ele perde o domínio no meio da tua parentela, ele perde o domínio no meio dos seus. Ele está dizendo: eu vou mudar o quadro do teu território. Eu cheguei para quebrar todo o domínio do adversário. Jesus chegou, o texto diz que ele tinha dado ordem. Para quê? Para que esses demônios saíssem. Eles pedem para entrar nos porcos. Jesus permite. E quem está olhando essa cena está assustado. Aí o que fazem? Sai para contar para toda a região. Quando o povo da região chega, o texto diz o seguinte: está assentado, está vestido em perfeito juízo, andava nu, para cima e para baixo. Mas o texto diz: agora está assentado, agora está vestido e está em perfeito juízo. Por quê? Porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, oh glória, depois de ser liberto, aonde ele está? Aos pés de Jesus. Ele vai libertar alguém na tua casa e vai trazer para dentro deste lugar, porque depois de liberto, ele vai estar assentado aos pés de Jesus. Se prepare, porque alguém vai mudar o comportamento lá dentro. Está expondo a vergonha, oh glória. Talvez tu já até perdeu a esperança, mas o céu está dizendo: eu vou trazer para os pés de Jesus. Eu vim profetizar. Quem tem mão para levantar, levanta, porque eu quero profetizar sobre a tua casa. Ele vai trazer alguém para os pés de Jesus. Não importa o quão perdido está, ele pode trazer. Ele vai trazer esta noite. Não importa onde está, o quanto perdido esteja, ele vai trazer. Ele vai trazer. Ele vai trazer. Ele vai trazer para onde? Para os pés. Hoje pode estar na bebida, mas amanhã vai estar aos pés. Hoje pode estar nas drogas, mas amanhã vai estar aos pés. Hoje pode estar na prostituição, mas amanhã vai estar aos pés de Jesus. Perfeito juízo. Ele está em perfeito juízo. Oh glórias. Ele está em perfeito juízo. Aí o povo do lugar está indignado. Por quê? Por causa dos porcos. Para eles,
vale mais os porcos do que uma alma. Para eles, os porcos dão lucro. Então a intenção a ideia mais vale os porcos, porque a gente pode vender e ter lucro, do que uma alma. Porque em cima dos porcos dava para lucrar, em cima dele não. Em cima dos porcos eles tinham como lucrar, em cima dele não. Eles preferiam ver os porcos vivos de que ver essa alma liberta. Aí o texto diz, vamos correr para terminarmos. O texto diz o seguinte, que a ideia desse homem que está liberto é a seguinte: seguir Jesus. Deixa-me contigo. Jesus, não. Vai para os teus. Vai para a tua casa. Porque a tua casa precisa saber o que Jesus fez na sua vida. Tem alguém que já está chorando lá há muito tempo, desde que você saiu. Então volta para a tua casa. A tua casa precisa saber como você está. A tua casa precisa saber as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Gente, a ideia dele é seguir Jesus. E para onde Jesus está. Mas a ideia de Jesus é não, vai para a tua casa. Porque tem alguém lá que está chorando há muito tempo te esperando. Tem alguém que está lá dentro há muito tempo gemendo por causa da vida que você levava. Então vai para a tua casa, fala para os teus as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida, oh glória. Porque o que Jesus faz é trazer esse homem de volta ao convívio familiar. É a paz ser estabelecida novamente dentro daquela casa. Porque é impossível uma casa ter paz sofrendo ataques do inimigo. Porque por mais que ele está nos sepulcros andando de dia e de noite, aquela casa sofre pela ausência dele, porque é uma vida, é uma alma. Aí Jesus está dizendo, eu vou te libertar, mas tu vai voltar para tua casa e tu vai contar tudo que Jesus tem feito. Esse era o propósito de Jesus. Jesus nunca foi a um lugar por ir, ele vai com um propósito, oh glória. Porque o texto começa falando de quem? De um endemoniado, mas termina falando de alguém que sai por toda a Decápolis anunciando Jesus. Oh aleluia! Começa endemoniado, mas termina profeta, termina missionário, oh glória, anunciando Jesus. Não importa como começou a história dele, o que importa é como a história dele vai terminar. Oh glórias, oh aleluia. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que o começo foi até difícil, mas o céu está dizendo, eu tenho um diferencial para a tua vida. Eu te salvei com um propósito. Qual? Ganhar a tua casa, ganhar a tua família. Esse é o propósito que eu te chamei. Porque Jesus disse, agora vai para a tua casa, anuncia para a tua casa. É Jesus dizendo, eu comecei fazendo através de você, eu comecei fazendo em você, mas agora eu começarei a fazer através de você. Jesus está dizendo, eu preciso de alguém, de um, para quê? Para ganhar toda a Gadara. Foi através daquele homem que no começo do texto estava endemoniado, mas no final estava anunciando a Jesus. Oh glória. E foi para isso que Jesus nos resgatou, para anunciar Ele a nossa casa. Por quê? Porque o Jesus que nos salvou vai salvar a nossa casa também. O Jesus que nos libertou vai libertar a nossa casa também. Jesus está dizendo esta noite, eu já fiz em você, mas agora eu quero fazer através de você. Talvez tu está esperando que Deus envie um profeta para a tua casa, e o céu está dizendo, é você que eu quero usar na tua casa. É você que vai anunciar Jesus para dentro da tua casa. A gente está esperando alguém. O homem queria ir junto com Jesus. Jesus disse, não, preciso de você aqui, dentro desse território. Aí Jesus manda ele para onde? Para a sua casa. Mas para onde ele está indo? Por toda Decápolis. Ele primeiro não vai para casa,
ele começa a anunciar por toda a região tudo que Jesus tinha feito. É tempo de anunciarmos o glória, porque o Jesus que fez na nossa, vai fazer na nossa casa também. Não importa quem está perdido lá, não importa quem ainda não teve um encontro com Jesus, o que importa é que você já teve encontro, e através de você, Ele vai salvar a tua casa. Oh, aleluia! Jesus salvou aquele homem, para quê? Para ele ser um instrumento. O Senhor não nos salvou para estar prostrados, mas para sermos um instrumento dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela. Porque quem Ele quer usar para dentro da nossa casa é nós mesmos. E a gente fica esperando, não, Deus vai enviar alguém que vai liberar uma palavra, mas esse alguém já está lá dentro, é você. O Jesus que fez na vida desse homem, também é fazer na vida da família dele. Porque é impossível alguém olhar a situação que esse homem vivia e já não decretar: esse aí já era, esse aí não tem jeito para ele. Mas agora, quando ele está em perfeito juízo, quem viu ele fora de si, agora vê ele na rua passando em perfeito juízo e anunciando: olha o que Jesus fez comigo, olha o que o céu fez comigo, olha as maravilhas que Deus fez na minha vida. Porque quem ele está anunciando conhecia ele. Porque uma história tenebrosa como essa, é impossível ninguém saber. Mas quem viu o começo da história dele, também vai ter que ver o final. É o céu dizendo: quem te viu longe, quem te viu no processo, também te verá anunciando o que Jesus fez na tua vida. Eu terminei aqui. O que Jesus fez na sua vida, Ele agora quer fazer através de você. Esteja pronto, porque Ele vai te usar para ganhar o teu território, para ganhar a tua casa, para ganhar a tua parentela. Porque tem pessoas aqui que o desejo dela seria dizer o que Josué falou: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o cenário não está dessa forma. Mas se eu fosse você, esta noite eu exercia a tua fé, porque eu sei que ainda não aconteceu, mas quem tem fé, oh glória, já começa a entender e já agradecer, porque acredita que Ele vai fazer. Eu quero te desafiar esta noite. Talvez a tua parentela ainda não foi salva, mas declara esta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não aconteceu, tem gente perdido, mas já declara, porque a fé me faz declarar aquilo que Jesus ainda não fez, mas eu acredito que Ele fará. Então esta noite, declara sobre a tua família, declara sobre a tua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque enquanto eu tenho fé para declarar, o mundo espiritual se move. Quem sabe no próximo culto Ele não está aqui com você, não está adorando aqui com você. Quero saber esta noite, se tem alguém que entrou por essas portas, tanto aqui, tanto na live, que queira reconhecer a Jesus, que queira voltar para os seus caminhos, que queira formar uma aliança com Jesus. Esta é a tua hora, esse é o teu momento. Como foi cantado aqui, talvez uma chance igual a essa você não pode ter mais. Mas se você está aqui até agora, é porque o céu está te dando chances. Chances de quê? De ter um encontro com Ele e mudar de vida. Porque depois que esse homem se encontrou com Jesus, nunca mais a vida dele foi a mesma. Houve uma mudança, houve um progresso, houve novidades de vida. Oh glória! Se está bom do jeito que está, permanece aí. Mas se você quer mudança, Jesus tem a mudança que você precisa. Tem alguém aqui esta noite? Ou que está na live? Se você está na live, cultuando pela live, diga: eu quero, eu reconheço, é o momento, é a hora. Ele quer salvar você, Ele quer começar a partir de você uma grande obra na tua família, porque Ele precisa de um para mudar toda uma região. Você tem noção disso?
Ezequiel diz o seguinte: procurei um que estivesse na brecha, para que eu não destruísse toda essa cidade. Um poderia salvar todo aquele território. Tem alguém esta noite? Se não tem,